Dando, portanto, sequência, teremos agora na continuidade a nossa palestra. Para tanto, convidamos para compor a nossa mesa de trabalhos o excelentíssimo Dr. Marco Antônio César Vilatório e Sua Excelência, o desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, que coordena o trabalho. Eu queria só antes, publicamente, cumprimentar o desembargador Sebastião pelo brilhantismo da sua conferência aqui para nós. E é um brilhantismo que até demonstrou a necessidade da responsabilidade, né? A situação está tão grave que a gente tem que... eu tenho um livro de alguns autores portugueses, né, que estão tratando disso, e um deles escreve um artigo que é interessante. Direito social, os empresários precisam entender que direito social não é gordura, é músculo. Né? Então, talvez seja uma linguagem excessivamente lusitana, né? Eu sou filho de português, mas eu acho que traduz bem a coisa. Se ele não entender isso, né, o músculo deve vir de fora, e é o reconhecimento da responsabilidade, né, de alguma maneira. Então, eu vou fazer um brevíssimo currículo do Dr. Marco Antônio Vilatório, que é pós-doutor em Direito pela Universidade de Roma II, doutor em Direito pela Universidade de Roma I, Sapienza, revalidada pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, como já foi dito, professor titular do doutorado em Direito da PUC do Paraná, coordenador da pós-graduação em Direito do Trabalho da PUC do Paraná, professor da Uninter, professor adjunto 2, concursado na Universidade Federal de Santa Catarina, líder de grupo de pesquisa do CNPq, consultor do Mercosul, advogado. Faltou aqui torcedor do Curitiba, não é isso? E por falar em torcedor do Curitiba, só uma coisa. Eu acho que nós precisamos fazer uma justiça. O time que atualmente está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, né, merece e tem a minha torcida para passar para o primeiro lugar, por uma questão de justiça. Né? E assim eu homenageio também o desembargador Sebastião, que é torcedor do Atlético e que está sendo prejudicado pelo outro que está na frente dele, imerecidamente. Então, dito isso, passo a palavra para o Dr. Marco Antônio, agradecendo a sua presença aqui, porque eu sei que ele está com o horário corridíssimo, né, por conta de compromisso, inclusive em Santa Catarina, e mesmo assim acedeu ao nosso convite, o que reforça a nossa gratidão. Com a palavra, por favor. Bom dia a todos. O principal do currículo que eu pedi para o doutor Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani falar é exatamente que eu sou amigo pessoal do doutor Francisco e tenho certeza absoluta que foi por essa razão, né, que houve o convite para vir aqui a essa maravilhosa cidade de Campinas, que sempre, todo ano, eu passo por aqui a convite de amigos e para mim sempre é um prazer de voltar a esta casa, né, e quando eu posso trago inclusive minha família. Dessa vez, pelo bate e volta, a minha esposa decidiu não vir na loucura. Mas eu gostaria de agradecer também, né, aos demais amigos do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 15ª Região, e em especial ao painelista, ao palestrante anterior, porque eu não vou precisar falar quase nada, né? O meu slide principal seria o penúltimo, que seria o muito obrigado. O resto já foi falado tudo. Mas, como eu falo em bancas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, se eu for e disser, não, está tudo maravilhoso, a pessoa diz, não leu, né? Nem preparou nada. Então, para não ficar algo chato, e até porque a Escola Judicial muito bem preparou esse evento, então vou falar alguma coisinha, né? Até para destacar o que foi comentado pelo meu amigo desembargador Sebastião de Oliveira. Eu acho que vou fazer também em pé. Tá. Eu faço porque eu estou naquela fase da idade avançada.
Estou com 146 anos, nasci em 1869, então estou naquela... Eu acho que é esse aqui? Então tá. Ah, então tá. Obrigado. Notaram que esse aqui é bem mais simples do que o do Dr. Sebastião, né? Justamente para quem não sabe lidar com esse tipo de coisa. Então, o que basicamente, eu vou passar alguns slides que já foram até comentados pelo professor Sebastião, mas uma questão que traz aí a necessidade de pensarmos é a questão que surgiu com o capitalismo. Por que com o capitalismo? Na virada lá da Idade Média para a Idade Moderna. Porque é ali que surgiu a ideia, né, de se trazer cada vez mais lucro. Acidente de trabalho. Em loco. E nós temos que pensar o seguinte, né, nem todo empregador é mau, nem todo empregado é bom. E temos que analisar caso a caso concretamente. Então, claro, com o capitalismo cada vez mais em voga, todo mundo querendo comprar o celular que saiu há um mês atrás, trocar o seu, que faz um ano que ele comprou, né? Isso gera um sistema da pessoa e também da própria empresa reduzir cada vez mais os custos e da pessoa querer cada vez mais ter dinheiro para poder comprar os seus objetos. Uma situação interessante normalmente nós, advogados, muitos daqui magistrados também, né? Tenho aqui o representante, advogado, meu querido amigo Cladinor, que foi nosso colega lá da PUC São Paulo. Nós temos nessa área, a não ser o professor Sebastião, que leciona para curso de medicina, para curso de engenharia, né? Eu faço o contrário. Em vez de eu lecionar para os cursos, eu fui fazer um intercâmbio, eu fui fazer um estágio com os meus amigos engenheiros e médicos do trabalho, justamente para poder, porque eu quando tenho uma causa trabalhista no meu escritório, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador, e lá nós temos uma divisão que metade do escritório só faz empregado e a outra metade só faz empregador, justamente para não haver nenhum tipo de confusão, né? Daqui a pouco está defendendo numa sustentação oral a tese ao contrário do que colocou no papel. Mas uma coisa algo que é importante é sempre a figura do assistente técnico. Por quê? Tem que ter, né? E o cliente que não quer, eu simplesmente dispenso. Por quê? Porque tem que ter a pessoa qualificada para isso, né? Então, eu fui buscar as informações, tenho até gravado, eu vim viajando com fone de ouvido, escutando os meus amigos médicos e engenheiros, né? Aprendi muito com isso. Por quê? Porque o gênero, foi comentado para mim, é a higiene, do qual também fazem parte, como espécies, a saúde, segurança e a questão envolvendo também a medicina do trabalho. Opa, eu falei que eu era ruim nisso. Acabou, né? Muito obrigado a todos. Quem que é? Eu acho que está aqui. A medicina do trabalho, então nós temos aqui, em 1700, né, o médico italiano, que foi basicamente o pai da medicina do trabalho, né, ao escrever a obra As Doenças dos Trabalhadores. Então, ele analisou ali 54 grupos de trabalhadores, abrangendo mais de 60 profissões, para ter uma ideia de cada uma dessas profissões, o que gerava ou não com relação a esse importante aspecto. O primeiro caso de medicina laboral ocorreu bem depois disso, 1830, e por um industriário, um dono de indústria, ele se preocupando com a saúde, com a segurança dos seus trabalhadores, ele convidou um médico para fazer parte dos seus empregados. Ele contratou como empregado da sua indústria o médico. E veio a ideia de que não é simplesmente remediar, e sim prevenir. E depois a gente vai analisar essa questão da prevenção ou até da exclusão de risco. Não monetização do risco. Eu estou com uma uma orientanda de doutorado, que é da professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que ela está escrevendo a tese de doutorado dela sobre essa questão aqui, analisando a questão espanhola, mas também, e principalmente, o Estatuto do Trabalhador, lá da Itália,
que é a Lei número 300 de 1970, em que se estabelece que você não vai comprar a saúde ou a segurança do trabalhador. Você simplesmente vai fazer com que tenha menos risco de chegar a esse ponto de desencadear uma doença ou de ter um acidente com esse empregado. É uma preocupação mundial? É. O professor Sebastião já comentou a questão da OIT, mas a partir de 1985 nós tivemos lá 270 milhões de acidentes no mundo anualmente, 740 mil por dia, 9 por segundo. 28 de abril é o Dia Internacional, né, pela Saúde e Segurança do Trabalhador. Aqui do Programa Nacional, eu peguei só uma pincelada, até porque é uma criação aqui de amigos, dentre os quais o professor Sebastião, mas quando iniciou, um dos primeiros atos com o então presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que era o ministro Dall'Asen, ele fez alguns eventos em alguns estádios da Copa, né? Eu me recordo, ele foi inclusive para Curitiba, e em Curitiba, não sei se vocês se lembram, houve um embargo da obra. E o embargo da obra por semanas, né? Eu, como torço para Curitiba e a Arena é do outro time, né, que eu me nego a falar qual é, eu aplaudi a juíza que fez isso. Claro que se fosse no estádio do Curitiba, eu também aplaudiria, né? Por quê? Porque como eu estava atrasado, eles colocavam lá milhares de trabalhadores junto com as máquinas, junto com os carros, e andando de ré, de frente, e o pessoal correndo de um lado para o outro com material. E uma coisa importante, muitos desses estrangeiros haitianos, né, tanto é que um deles foi atropelado, quase morreu. Então, com isso, a Justiça do Trabalho ela tem esse dever, né, de coibir esse tipo de ato, e não é porque talvez a cidade de Curitiba saísse do cronograma da Copa que poderia colocar em risco uma vida sequer. Nós tivemos, em alguns casos, inclusive em Brasília, morte de trabalhador, né? E isso não pode ocorrer. Uma outra notícia com relação a acidente de obra, né? O Carrefour, que estabeleceu um cronograma louco, né? Colocou lá, nós temos poucos meses para fazer um shopping. E isso gerou a morte de um trabalhador, e houve aí uma indenização para a filha e para a esposa desse trabalhador que faleceu naquele momento. As convenções da OIT, algumas, porque são várias convenções sobre saúde e segurança do trabalhador, mas a 42, vigência no Brasil a partir de 1937, ela é de 31, indenização por enfermidade profissional, a 81, inspeção do trabalho, 115, proteção contra a radiação. Os anos ali são da ratificação e início da vigência, porque após a ratificação, demora ainda um ano para entrar em vigência no âmbito nacional. 120, higiene no comércio e escritórios, 136, intoxicação por benzeno, 155, segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, 161, serviço de saúde no trabalho, 167, segurança e saúde na construção, e 174, prevenção de acidentes industriais maiores. E vejam que o termo que você normalmente vê ali, é prevenção. Depois a gente vai discutir essa questão da prevenção. Dados oficiais da Previdência Social, já foi falado muito aqui com o professor Sebastião. Estimativa também ele comentou, e nós vimos ali que esse quadro aqui que eu tenho é aquele quadro que não é o verdadeiro, né, é o quadro que está dentro do Instituto Nacional de Seguro Social, mas é muito maior que isso. E damos uma olhadinha nas normas regulamentadoras. Então, o que nós encontramos aqui de normas regulamentadoras, principalmente que é o âmago aqui do nosso encontro, que é a norma regulamentadora número 12. Né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, número 5. A 7, Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A 12, que é a nossa, com 12 anexos, com várias questões envolvendo máquinas e equipamentos. Atividades insalubres, número 15. 16, a periculosidade. Ergonomia, 17. Falando na questão de saúde, e já respeitando o professor Sebastião, como nós vamos ter mais... Aí não vou utilizar
os 45 minutos, utilizar 44 no máximo, né? Se quiserem fazer uma ginástica laboral para não ficar muito tempo parado, a gente pode fazer, né? O que você acha, Sebastião? É uma boa, né? Na prática, daí a gente já começa a fazer algo nesse sentido. Segurança em estabelecimento de saúde, 32, 33, segurança no espaço confinado, 35, trabalho em altura, 36, segurança e saúde em abate e processamento de carnes. Até nesse aspecto tem um filme muito interessante, que é Carne e Osso, né? Carne e Osso, que todos deveriam assistir, né? Mas não antes de comer uma feijoada ou ir numa churrascaria. Faz depois, num dia que você queira fazer um jejum, né? É interessante. E aqui vem a parte principal, no meu entender, do que a gente vai discutir aqui. Princípios do direito ambiental do trabalho. Prevenir, mas o principal, evitar. Prevenir é uma coisa, evitar é outra. Prevenir, eu vou tentar fazer com que não aconteça. Evitar, não pode acontecer. E nós temos aí de acidentes um grau aí de mais ocorrências. Em indústrias mecânicas é o maior. Depois vem na parte elétrica e eletrônica, acidente com metalurgia, comércio em geral e, por último, construção civil. Muita gente vai dizer, mas construção civil, eu sempre escutei que é onde tem mais acidentes. Eu estou falando de máquinas e equipamentos. É onde tem mais acidente, numa forma geral mesmo. Então, não podemos analisar a NR12 sem analisar esses 3 artigos da CLT. Muita gente diz assim, nem vale mais, porque, na verdade, está tudo lá na NR12. Mentira. A NR12, a norma regulamentadora número 12, ela é técnica. Aqui nós temos a parte jurídica. E ela ainda está em vigor e temos que respeitar. Até porque depois nós veremos na questão logo seguida, que é caldeira, que há uma diferença de interpretação, uma diferença de tema ali que você vai encontrar. E que esse meu amigo, um dos amigos, o Dr. Ernesto, que além de ser médico do trabalho, ele é advogado, ele é militar, ex-militar, já rebaixado, e também é médico veterinário. Não sei o que ele vai descobrir ou vai querer fazer depois disso, né? Mas o menino é jovem, tem 50 anos, e já é tudo isso. Então, o que nós temos ali? No artigo 184 da CLT, as máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e de parada. E outros que fizerem necessários para a prevenção, e vem a questão do prevenir, acidentes de trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. Então, eu tenho que trazer a minha máquina, minha máquina é uma máquina velha. Foi citado lá da máquina que foi vendida, cortou os dedos de um trabalhador, e ela foi vendida para outra empresa que também teve um acidente de trabalho, né? Essa máquina não poderia funcionar, a não ser que passasse por uma readequação. Porque não é porque é uma máquina velha que eu não posso reutilizar, mas desde que nessa máquina se faça um trabalho de restauração das máquinas para que não venha a praticar mais. Ou se defina, essa máquina não tem como utilizar. Pode acontecer. E daí simplesmente vai para a sucata. É proibida a fabricação, a importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo. Volto a dizer, eu não preciso jogar todo o meu maquinário fora para comprar um novo. Eu posso, em tese, readequá-lo. Na sequência, artigo 185, os reparos, a limpeza e os ajustes somente poderão ser executados com as máquinas paradas. Mas parada, como é que é parada? Ela pode estar plugada na eletricidade? Será que aquilo não vai gerar um choque ou não? Isso não vai trazer um risco desnecessário? Mas algumas máquinas elas necessitam que se movimente a máquina para poder fazer a manutenção da própria máquina. Então, ele continua lá, salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste. E o Ministério do Trabalho estabelecerá normas adicionais. Coloquem na cabeça, normas adicionais, nós vamos ver depois o próximo artigo. Sobre proteção e medidas de segurança, na operação de máquinas e equipamentos, especialmente quando a proteção das partes móveis, distância entre estas,
vias de acesso às máquinas, equipamentos de grandes dimensões, emprego, ferramentas, sua adequação e medidas de proteção exigidas quando motorizadas ou elétricas. Essa parte aqui não tem nada a ver conosco nesse momento. Não é NR12. Mas vale a pena uma análise detalhada. Veja, na sequência, 186 já passo para caldeiras, fornos, recipientes sob pressão. As caldeiras, equipamentos, recipientes em geral, que operam sob pressão, deverão dispor de válvula e outros dispositivos de segurança que evitem. E aqui, evitar quer dizer não pode acontecer. Que seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com a sua resistência. Então, lá era prevenir, aqui é evitar. Mas volta e meia você escuta. Na Perdigão, há 8 anos atrás, houve uma explosão de uma caldeira em Santa Catarina, matando 3 empregados. Quando acontecer, possivelmente é morte na certa. E daí? Não era para evitar? Era. O que aconteceu? Não sei. Mas aconteceu. Os equipamentos eles eram necessários que, se houvesse uma pressão demasiada, alguma coisa geraria o corte automático. Mas naquele caso aconteceu. Né? Nós temos algumas situações em que, nesse caso aqui, eu posso, com a empresa que fez aquele equipamento, eu a culpo direto, porque ela tem que evitar. A não ser que seja um ato de terceiro, um terrorismo, jogaram uma bomba no maquinário. Aí é parte. Né? Mas ele tem que evitar. Então, se aconteceu a explosão, é porque aquela máquina não era a máquina correta, e a empresa que fabricou aquela máquina ela vai ser responsabilizada direto. O Ministério do Trabalho expedirá normas complementares quanto à segurança das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão, especialmente quanto ao revestimento interno, localização, a ventilação dos locais e outros meios de eliminação de gases e vapores prejudiciais à saúde e demais instalações ou equipamentos necessários à execução segura de tarefas de cada empregado. Pena que, na parte da NR12, não está escrito evitar. E só está escrito prevenir. Casos práticos. Então, nós temos lá, a Portaria Ministerial 1679/2002 instituiu lá os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Fiscalização. O que aconteceu? Eu vou participar de uma banca de qualificação de doutorado, agora, em Ponta Grossa, na terça-feira que vem. E a doutoranda, ela trabalha nesse setor. E ela analisa uma região do estado do Paraná. E ela colocou que numa fiscalização que houve dentro de um hospital, eles foram visitar um acidentado do trabalho dentro de um hospital, e a moça, a enfermeira, acabou dando o prontuário de outra pessoa. E ao visitar essa outra pessoa, descobriram que era um menino de 13 anos de idade, sem uma mão. E ao chegar lá, conversando com o menino, né, o menino disse, não, porque eu perdi a mão igual meu pai, na empresa onde o pai trabalhava, uma serralheria. O que aconteceu? O pai perdeu a mão na serralheria, não podia mais trabalhar, e o filho mais velho assumiu o lugar dele. O que aconteceu? Trabalho infanto-juvenil, já era um problema, né? O desembargador Batista sabe muito bem esse problema. E, além disso, ele teve o mesmo fim do pai dele. Pior, ele tem 2 irmãos mais jovens, que possivelmente fossem substituir o pai e o irmão mais velho. Como é que estava a situação desse menino lá dentro, desse jovem, né, desse adolescente, recém-adolescente, dentro do hospital? Ele estava sendo atendido por um médico particular da empresa, sem qualquer aviso de CAT. Era um acidente caseiro. E ali se descobriu ao conversar com ele, coisa que não entraria na estatística. Outro caso prático em Curitiba. Então, esse é o mau empregador, né? E muito mal atendido por um médico. Caso em Curitiba, cliente nosso. Tudo perfeito, sempre analisando. Ela é ex-gerente do Banco do Brasil, né? Uma pessoa íntegra.
Mas aconteceu um acidente em que perdeu dedos um trabalhador dela. Indústria de... que era eles fazem achatamento de painéis. E a máquina que foi transformada, tudo perfeito e tal coisa, cortina, ela acionou quando ele estava colocando o material lá dentro. E, puf, esmagou e ele perdeu alguns dedos. Ela me ligou desesperada. Ele já está no hospital, a gente levou para o hospital, não sei o que, tal. Mas o que aconteceu? O que eu posso fazer para a família dele? Eu já vou pagar algum valor. Calma, vamos organizar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos primeiro dar o auxílio para ele direto, e depois a gente vai dar uma analisada. Vamos fazer a CAT, comunicação de acidente de trabalho e tal coisa. Aí, na hora, sabe quando se tem aquelas experiências ruins de empregado se automutilando? Porque, em tese, é tudo perfeito, tudo máquina nova. Daí eu peguei e falei para ela assim, não naquele momento, mas num outro momento, eu disse, será que não aconteceu de se automutilar? Porque foi na ponta de alguns dedos. Daí disse, ela falou para mim assim, você nem fale mais isso. Porque são todos meus filhos. Nunca ninguém faria isso. Eu, calejado, que já tive reclamatória de sobrinha contra tio, numa escola, de irmã contra irmã, que era dona de loja, e de pai contra filho, que entrou com reclamatória num caso de gráfica, indústria gráfica, eu disse, mas vamos dar uma pensada, Maria Ângela. Talvez, quem sabe. Aí contei essas histórias, contei a história de 2 rapazes que se mutilaram. Um se mutilou lá na Itália, ficou muito claro. O rapaz era madeireira, ele cortava com algumas madeiras, e ele e o primo ficaram para o final do serviço, sozinhos, cortando uma árvore. E daqui a pouco um dos meninos correu lá, que um deles tinha perdido a perna. Quando chegaram lá, ele não fez o torniquete e o rapaz tinha morrido já. E decepou a perna inteira. Então ele pegou a motosserra e, ao simular, porque daí o primo comentou o que tinha acontecido, no desespero, ao simular um risquinho só na perna, a máquina deu um solavanco e ele decepou a perna do primo. No meio do nada, no meio do mato, saiu correndo. Quando chegou lá, ao voltar, claro que já tinha perdido todo o sangue vital para ele sobreviver. Então, simulação. Mas, volto a dizer, maus empregados, também maus empregadores. Cada caso tem que ser analisado concretamente. Equipamento de proteção individual. Aqui no Brasil, além de você fornecer e exigir que se assine o recebimento, você tem que fiscalizar para ver se ele faz, se ele está utilizando ou não. Por quê? Porque senão você vai pagar, a empresa vai pagar por isso. Em alguns outros países, nós encontramos o quê? Forneceu, ele assinou. Amigo, se você não usar, o problema é teu. Qual que eu acho que é o mais coerente? O nosso. Por que o nosso? Porque além da questão da saúde, da segurança daquele trabalhador, nós estamos pensando na saúde e na segurança dos outros trabalhadores e das pessoas que estão em torno. Porque se ele cai lá de cima, ele pode cair em cima de outras pessoas. Além da vida dele, ele pode estar ceifando a vida de terceiros. Então, nós temos que analisar a questão envolvendo, de uma forma geral, às vezes a inconsciência do trabalhador. Porque na construção civil existe muito disso. Vejam, tem empresas que colocam que o prazo de entrega da obra é o ano X, o mês tal. E eles utilizam isso como publicidade. Nunca deixamos de entregar no prazo. Só que não depende só da empresa. Por quê? Porque pode dar chuva por 1 mês e meio, sem parar, e eles não podem concretar. Eles não podem fazer o concreto. Eles não podem levantar aquela parte. Por quê? Se tiver mais chuva, aquilo fica insustentável. Então, numa situação dessa, eu vou perder lá 1 semana, 2 semanas, talvez 1 mês de serviço. Eu não posso garantir um prazo.
Mas daí, quando vem o sol, e eles podem fazer a concretagem, algumas empresas estabelecem com os seus empregados que, se trabalharem mais rápido, ganham 100, 200, 300, 400 reais para esse fim. Por quê? Porque a multa que eles vão pagar é muito maior do que aquilo, se eles deixarem de entregar no prazo. E o empregado vai fazer o quê? Ele vai trabalhar em sobrejornada? Isso é básico. Mas ele vai trabalhar sem equipamento. Por quê? Porque equipamento ele tem que tirar para colocar o outro. Depois, isso incomoda, isso atrapalha o meu trabalho. E ele vai simplesmente, para fazer esse serviço lá em cima, no 18º andar, ele, para firmar o pulso, ele vai beber. Em alguns casos. E daí, né, está pronta a situação de risco. Teorias da responsabilidade civil do empregador. Então, já utilizando um ótimo livro, maravilhoso livro. Deixa eu ver o autor. Sebastião Geraldo de Oliveira. Ótimo, comprem, né? Vale a pena. Eu tentei comprar do Dr. Alexandre Medeiros, mas estava esgotado lá na LTR. E daí eu negociei com eles, sou autor da LTR, negociei com eles, aquele que está na biblioteca de vocês, lá, aquele único. E agora descobri que tem. Por que não está esgotado? Porque está tudo aqui. Né? E olha, eu falando para eles, vou pagar a peso de ouro. Então, o que nós temos lá? Década de 30, 1934, exclusão da responsabilidade civil. Tinha lá o seguro. Aí depois, em 44, nós tivemos a aplicação da teoria do dolo do empregador. Só se tivesse intenção de praticar. Né? Ou aquela intenção de colocar o material errado. Aí houve uma decisão no Supremo Tribunal Federal, na década de 60, se não me engano, 66, em que se analisou também a culpa do empregador. E daí em diante, várias decisões foram surgindo, até que nós tivemos, com a Constituição de 88, a sedimentação do artigo 7º, inciso 28, estabelecendo que seguro, né, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou em culpa. Ótimo, maravilhoso. Código Civil de 2002 nos trouxe aí uma figura bem interessante do artigo 9, além do 186, 186 ou 187, do 927, e parágrafo único. Né? Aquele por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, e parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, quanto mais arriscado, mais fácil é a determinação. Teorias em vigor. Estava analisando aí durante a semana e vi essa notícia, né, que não é uma notícia tão nova. É que a gente acaba não indo muito analisar as NRs, a não ser que você vá trabalhar com alguma delas. Então, norma traz regras destinadas a garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, mas o que foi discutido aqui? Em 2/9, foi a notícia. Nós tivemos a Procuradoria, junto com o Tribunal Superior do Trabalho, com receio do que eu vou passar logo em seguida. Olha lá. Posição da CUT, por quê? Eles estão querendo sustar a aplicação da norma regulamentadora número 12. E nós temos ali, 21/9, indeferimento, né, de junção de outras normas. Voltando aqui, foi publicado em 4 de junho deste ano a Instrução Normativa número 109 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, orientando os auditores fiscais a instaurar procedimento especial de fiscalização para empresas que assumam compromisso de cumprir as exigências da norma em um determinado prazo acertado entre as partes, sendo que prazos superiores a 120 dias deverão contar com a anuência do Sindicato dos Trabalhadores. Por que isso?
Porque a Confederação Nacional das Indústrias está dizendo, os empregadores não conseguem fazer. Eles não conseguem se adequar. E, por isso, nós queremos sustar a aplicação da norma regulamentadora número 12. Então, é uma forma de orientar, não de punir, orientar, né, o empregador a como praticar a norma regulamentadora. Aqui tem a parte de trabalhadores formais com mais de 1/3 que se sentem expostos a risco, né? Foi feita uma enquete com trabalhadores e a maioria diz que já passou ou sente que está em risco constante. Ato inseguro e condição insegura. O ato, ação ou omissão do agente que contribuiu ou agiu diretamente para que o acidente ocorresse. A condição, agente ambiental, né, o local, que contribuiu para a ocorrência do acidente. Daí nós temos 2 artigos, lá 157 e 158. E a dupla obrigação de quem? Do empregado e do empregador. Nós temos dever e nós temos direito. E cada um tem que saber o seu direito e o seu dever. Totalmente seguro, né? Aplicação direta da NR12. O que vocês acham? Tem alguma chance de não dar certo esse negócio? Alguém já leu o livro O Germinal? Ou já assistiu um dos 4 filmes que foram gerados do livro do Émile Zola, do autor? O que acontece? No acidente de trabalho que ocorre lá na mina, é por causa de uma crise econômica em que o empregador diz assim, não, eu não vou perder dinheiro. Eu quero continuar ganhando o que eu ganho. Então, eu vou cortar algumas coisas dos meus empregados, e uma das coisas que eu também vou cortar dentro da minha empresa são as escoras. Eu vou tirar algumas escoras porque custa caro colocar escora. E nisso cai uma parte da mina. E tem um sobrinho afilhado que falava, quando a gente ia assistir qualquer filminho, ai, é super legal, né? E eles morreram e viveram felizes para sempre. Metade do filme é morte. E a outra metade é desespero. Quem estiver muito feliz, ganhou na loteria sozinho, 5 milhões de reais, assista esse filme, porque daí vai voltar a si, né? Não vai ter um infarto de tanta alegria que você está tendo naquele momento, que é pesado. Então aqui, já pensou se o empregador na crise tira uma escora? E esse? Eu não sei se ele está com medo de cair de lá ou levar um choque lá em cima. Né? Qual dos dois? Esse eu tenho quase certeza que é montagem. O anterior, eu acredito que tenha acontecido mesmo. Então, em resumo, e já indo para o final, e me desculpando dessa correria, né, mas quando os amigos aqui de Campinas, assim como o professor Sebastião, na verdade eles não pedem, eles mandam. Né? Então, nós estamos em eleição para a reitoria lá na Federal de Santa Catarina, e hoje de tarde tem os reitores em debate e depois tem aula. Então, já que a gente quer ficar amigo do diretor de direito, que é um dos concorrentes, né? Vamos lá, vamos fazer toda a pressão, né? Tentar levar os alunos. Livre e espontânea pressão. Visão tradicional, enfoque do causador. Tendência, foco na vítima. Ilicitude, mesmo a ilicitude pode causar dano. Punição, proteção à vítima. Prova da culpa, reparação do réu. Compensação, responsabilidade subjetiva, responsabilidade civil, contratual e obrigação estática. Lá na tendência, risco indenizável, solidarismo social, equidade, responsabilidade objetiva, responsabilidade civil pré, pós, contratual e obrigação complexa. Então, nós encontramos hoje uma infinidade de teorias do risco presumido, do risco calculado, do risco... Então, se for colocar aí, dá umas 5 folhas. E a jurisprudência? Eu analisei aqui alguns julgados e eu coloquei basicamente os últimos meses de 2015
e me gerou aí, se não me engano, 18 páginas nos últimos meses. Né? Tudo 2015, olha lá, setembro. Agravo do instrumento, então, necessidade de perícia, idêntico ao local de trabalho, princípio da linha da coerência e detalhes. Eles utilizaram uma prova emprestada sem a autorização da outra parte. Não pode. Aí, eu conversando com o doutor Ernesto, com o médico do trabalho, também advogado, né, médico veterinário e militar, conversando com ele, ele disse assim, Ernesto, preciso fazer sempre perícia? Ele disse 100%. Mas mesmo no mesmo local de trabalho, no mesmo horário, no mesmo... Sempre. Por quê? Porque, às vezes, a forma com que a pessoa está movimentando, e ela vai comentar isso no momento da perícia, que ele vai, em tese, a não ser que tenha morrido, vai, em tese, lá participar da perícia, muitas vezes ela muda o sistema, a questão ergonômica. Né? Porque tem a questão quantitativa e tem a questão qualitativa, que eu tenho que analisar. E o perito ele tem que analisar isso. Ele não pode simplesmente pegar algo que ele já fez no passado e utilizar isso como exemplo. Né? A gente tem que analisar a linha da coerência e os detalhes de cada um. O tamanho da pessoa, se era homem, se era mulher, diferencia. Se é no turno da noite, da madrugada, o cansaço daquela pessoa por estar num turno que não é o normal. Então, aqui, a utilização de prova emprestada fez com que houvesse a nulidade daquela decisão. O meu marca-passo já está dando sinal de que tenho mais 5 minutos. Prevenir ou impedir. Está lá, ó. Acidente de trabalho, dano moral e material, responsabilidade civil do empregador, indenização, ônus da prova. Não está na legislação isso, mas ele já está pegando algo que está na lei, no artigo seguinte. Né? O fato de a máquina em que o autor sofreu o acidente não possuir sistema seguro capaz de impedir o acionamento involuntário pelo empregado foi fundamental para a ocorrência do infortúnio que lesou a trabalhadora. Então, já começamos a ter decisões no sentido da exclusão do risco. Depois, também de agosto de 2015, a responsabilidade, né, civil, a ocorrência de fato gerador do dano, do próprio dano, que constata pelo fato da doença ou do acidente, o nexo causal, a culpa empresarial, a qual se presume em face das circunstâncias ambientais adversas que deram origem ao malefício, excluídas as hipóteses da responsabilidade objetiva, e a culpa é presumida em virtude do empregador ter o controle e a direção sobre a estrutura, a dinâmica, a gestão e a operação do estabelecimento em que ocorreu o malefício. Então, eu tenho o poder de direção, e dentro do poder de gestor que eu tenho que coibir, eu tenho que analisar, fiscalizar e punir. Orientações, né? Tanto para empregadores, muitos empregadores, eu trabalhei por 3 anos e meio no sindicato de empregador, e tinha membros da categoria, tinha escolas, porque era o sindicato das escolas particulares, que não sabiam que existia o sindicato de empregadores, né? Que trocar ideia lá no sindicato dos professores, que bom, né? Porque daí já viu o lado do professor, mas tem a gente também, às vezes a interpretação é diferente. Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, né? Que nós teremos a parte da tarde, aí com procuradores, com membros que vão poder entrar em detalhes nessa questão. E o principal é a saúde mental e a segurança do trabalhador, né? E sempre pensar assim, não existe empresa que não vise o lucro, a não ser que seja uma empresa filantrópica. Ou algumas, eu troco o nome para pilantrópicas, né? Mas essas não deveriam nem ter iniciado. Fora estas, claro que pelo capitalismo a gente vai ter lucro, mas desde que seja respeitando a figura e a dignidade de todo e qualquer trabalhador. Então, aqui nós tivemos como fontes principais, né, as obras dos nossos amigos aqui da casa, também do professor Sebastião, do nosso amigo da Alegrave Neto, que tomamos por base, além daquelas outras obras, deixarei à disposição e autorizo já de antemão a divulgarem esse material. Se precisarem de mais, eu tenho bastante material para passar para todos.
E aqui tem os nossos dados. Muito obrigado pela gentileza. Bom, preocupado com o horário de voo do Vilator, eu vou rapidamente cumprimentá-lo. As suas palavras me fizeram pensar que o que se quer conter a NR12 pode ser em larga medida superada pela própria CLT, né? Então, não tem a NR12, a gente vai na CLT e contém essa volúpia de querer retirá-la do ordenamento jurídico, né? Então, eu o parabenizo e volto a palavra ao mestre de cerimônia, porque eu sei da questão do horário aqui. Então, convidamos o nosso gestor de primeiro grau do Programa Trabalho Seguro, doutor Alexandre Prandino, para fazer a entrega da nossa singela lembrança aos integrantes desse nosso painel de debates. Concluído então a nossa programação agora da manhã, teremos agora o intervalo do almoço, quando então retornaremos às 14 horas para a nossa última etapa, ok? Lembrando que ao final do nosso evento teremos sorteio. Lembre-se, senhores, que no retorno do almoço faremos também a assinatura da lista de presença para o registro. O ordenador do evento está pedindo, como a gente teve a vantagem de termos essa antecipação menor aqui do nosso encerramento, vamos combinar então no retorno às 13h30 para otimizarmos os trabalhos? Pode ser? Então, confirmado. Então, 13h30, aguardamos os senhores para retomarmos os trabalhos. Obrigado, tenham todos um ótimo almoço.